Bem-vindos à ESEC TV, o programa da Escola Superior de Educação de Coimbra, aqui na RTP2. Fique connosco durante a próxima meia hora numa emissão que celebra os 40 anos da Revolução de Abril. 40 anos passaram desde a queda do regime autoritário do Estado Novo em Portugal. A revolução marcada pela canção do Zeca Afonso, onde o povo é quem mais ordena, abriu portas para o caminho da liberdade. Sobre as portas que Abril abriu, a ESEC TV produziu um trabalho sobre o que fica na memória e como olhamos também o presente e o futuro. Na memória de quem viveu a Revolução e naquela outra memória, a memória em diferido, a dos que só conhecem pela televisão ou através da escola e da família. Este trabalho insere-se nas comemorações dos 40 anos sobre o 25 de Abril, promovidas pela Associação Saúde em Português, com o título genérico de Abril em Família. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre o rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até já hoje se diz que nos tempos do passado se chamava a esse país Portugal suicidado. Ali, nas vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como a arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. No 25 de Abril nós sonhámos transformações extraordinárias para o país. Algumas coisas realizaram-se e depois tudo o que diz respeito à justiça social ficou um bocado pelo caminho. Realizaram-se as coisas que eram imediatas e muito importantes, que era o fim da guerra colonial, que era a liberdade e o exercício da liberdade, mas no que diz respeito à justiça social, claro que houve conquistas, porque a questão que era muito presente naquela altura das castas sociais esbateu-se muito. E houve aumentos de salários e houve regalias que não são regalias, são direitos dos trabalhadores, mas a estrutura social da sociedade e a estrutura económica manteve-se. Manteve-se num padrão que é um padrão, dizer as coisas pelos nomes, embora as pessoas atualmente achem que esses nomes estão fora de uso, mas é a estrutura capitalista integrada numa estrutura mundial que cada vez foi mais no sentido do capitalismo financeiro e da globalização e portanto, essa estrutura capitalista não foi abalada.
Houve um momento, durante ano e meio, em que a propriedade foi abalada, a propriedade dos grandes senhores, dos grandes ricos, digamos, para usar também um chavão, foi verdadeiramente abalada, mas depois tudo voltou para trás e, de facto, do ponto de vista social, perdemos uma grande oportunidade, porque atualmente nós somos dos países em que a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres é maior. Se me perguntarem realmente o que é que resta do 25 de Abril, eu tenho muita dificuldade em dizê-lo, porquanto, objetivamente, não faço a mínima ideia, ninguém faz a mínima ideia, de como é que estaria o país se não tivesse havido aquele 25 de Abril, se tivesse sido no 30 de Outubro, ou podia ter sido outra coisa qualquer. É evidente que era inevitável que viesse um regime democrático, mas a verdade é que uma coisa é um regime democrático, outra coisa é um regime eleitoralista, que é aquele onde que a gente está. O povo não manda nada. Quer dizer, estamos num regime em que se vota. Está bem. A pessoa vai lá, vota. E depois fazem o que lhes apetece. E, efetivamente, há aqui se instalou uma máquina de propaganda absolutamente devastadora e que transforma tudo em que toca. O Eduardo Lourenço deu há dias uma entrevista ao jornal em que dizia que tínhamos sido assaltados por vampiros. E isto já parece que é do domínio do terror e da tragédia. Eu acho que já não estamos em ponto de analisar os indicadores económicos, sociais, tal. Nós estamos já com uma sociedade à beira do aniquilamento. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Me parece que os fazedores de opinião, os opinion makers, como queiram chamar, é sempre a mesma gente. Portanto, é sempre aquela malta muito ligada ao partido que está no poder, ao governo, seja ele um governo mais à esquerda ou mais à direita. E esses são os fazedores de opinião e são eles que nos dizem, ou ideologicamente nos passam, a moralidade da história. O 25 de Abril podia ter sido muito diferente. Tem aspectos importantes, houve mudanças importantes, mas não foram feitas as mudanças todas que eram necessárias e a partir de certa altura parece que houve um retrocesso. Refiro-me sobretudo aos direitos das minorias, não estavam garantidos. E inclusivamente numa minoria que até é a maioria, porque as mulheres são tratadas como minoria, sendo a maioria da população. E, portanto, desde logo, relativamente às mulheres, os direitos não foram consolidados. O espírito de Abril ainda resiste. Nós vivemos em liberdade, temos pluralidade de opinião, podemos falar, manifestar-nos livremente, podemos participar ou militar em partidos políticos, mais à esquerda, mais à direita. Temos essa liberdade. Podemos manifestar-nos na rua quando estamos descontentes ou batalhar pelos nossos direitos. Não significa que aquilo que tu conquistaste em Abril não esteja neste momento a ser tirado. Um perfeito rasganço da Constituição, por exemplo. E é por isso que as pessoas vão para a rua, não é? Porque percebem que os seus direitos conquistados há muito tempo, estão a ser neste momento defraudados, estão a ser neste momento eliminados, com o pretexto de uma conjectura económica e financeira, não é? Esse pretexto para aniquilar e para tirar direitos fundamentais da Constituição. Felizmente, tentamos nos esquecer do que foi mau, mas a situação era de facto muito, muito má e muito difícil. Nós não podíamos falar, eu era líder estudantil, tive que me exilar, os movimentos estudantis eram perseguidos,
que eram os únicos que legalmente eram aceitos na sociedade. Depois éramos perseguidos pela polícia, tive que passar a fronteira a assalto, porque realmente, pronto, tinha a PIDE às costas. E é óbvio que desejávamos mais. E quando temos, eu tinha 24 anos, quando foi o 25 de Abril, pensamos sempre que vai ser o melhor dos mundos, que a revolução nos vai tirar todos os problemas que tínhamos. E isto aconteceu em toda a gente. Eu lembro-me de ver uma senhora com o marido em cadeira de rodas e que o seu fim do fascismo era acreditar que o marido ia começar a andar. Quer dizer, pronto, porque realmente cada um projetava no fim do fascismo os seus sonhos. É óbvio que eu gostava de uma sociedade muito mais cidadã, de uma sociedade com outras características que não tem a sociedade de hoje. Mas acho que mesmo assim avançamos muito e que estamos em condições de continuar a avançar. Fantástico. É fantástico o que vocês estão a fazer. A Maria não viveu, e evidentemente que era uma miúda quando se deu a Revolução. Para fazer o filme, eu pulo em contacto com uma pessoa fundamental, que foi o próprio Salgueiro Maia. Jogámos também com a informação vinda do outro lado, quer dizer, o primo nosso, que era do lado contrário, não é? E que, apesar de estar rabugento, como é evidente, mas contou, e a verdade é que coincidiram as duas histórias. E, portanto, a Maria teve uma informação privilegiada, eu devo dizer, em relação ao que foi, de facto, aquela noite do 25 de Abril. Passados 40 anos do 25 de Abril, resta-nos a memória da noite. Aquela noite foi nossa. Amanhã já começou a deixar de ser, e depois foi só um ir andando ao contrário. Que a minha mão surgiu de entre o silêncio obscuro e com cuidado guardou lugar à flor da primavera e a tudo. Manhã de abril e um gesto puro coincidiu com a multidão que tudo esperava e descobriu que a razão de um povo inteiro leva tempo a construir. Valeu a pena. Eu, contrariamente àquilo que algumas pessoas pensam ou dizem, eu não acho que estas gerações novas que sejam apáticas, amorfas, que sejam pessoas que não pensam, são capazes de não pensar o mesmo que eu pensava, mas isso não é importante. E as pessoas esquecem que os formaram assim. As pessoas deram-lhe, como ideal, deram-lhe o consumismo, ensinaram-nos a querer ter, mas não a querer ser. Eles mesmo assim, como pessoas que são, chegaram a outros lados pela sua própria cabeça e estão a encontrar, aliás, nunca perderam o seu próprio caminho. Não é só um problema de esta geração não faz nada, quer dizer, esta geração está a ser educada dentro das universidades e do ensino secundário. Que temas é que se trazem a debate nas aulas? Estava Salazar no poder, depois disso costuma-se dizer que Salazar caiu da cadeira e voltámos à democracia. Estávamos em ditadura, que eram tempos muito extremos para a população, e houve uma grande abertura depois do 25 de abril de 64, também em nível informativo e social, que fez grandes mudanças no povo português. Foi o final da ditadura, renasceu a democracia, não é verdade? O que é que eu posso dizer mais? Não sei se há quem diga que foi bom, por um lado foi bom, por outro não foi de todo, não é? Porque nós tínhamos, na altura havia mais liberdade a nível da montagem de um negócio, não havia tantas condicionantes como hoje temos. Nós hoje, se quisermos montar um negócio qualquer, temos montes de papelada que temos que legalizar, temos
muita burocracia por trás. Na altura, nós poderíamos trabalhar, inovar, ele dava-nos a liberdade de poder ter um negócio. Tenho o meu avô que é a favor, é interessante, é a favor do salazarismo, então ele diz que realmente Portugal estava em melhores condições na época de Salazar e que agora as condições económicas não são tão boas quanto isso. Mas também ele também defende outros fatores como a família, que naquela altura as pessoas eram mais ligadas à família, davam mais importância e valor do que agora. Os mais antigos ainda estão ligados muito ao 25 de Abril, uns porque queriam voltar ao tempo de Salazar, porque acham que no tempo de Salazar que nós estávamos bem, encheu-nos o cofre, ao que é que passávamos crise, mas tínhamos dinheiro. Os mais novos não ligam tanto a isso, andam marimbando-se para o que se está a passar. Não acho que os manuais de história tenham, de facto, presente o que foi a Revolução, o após-Revolução, o PREC, por exemplo, não é ensinado na escola, ou não é devidamente ensinado, porque eu lembro muito pouco do PREC, por exemplo, ter falado sobre isso. Lembro-me muito pouco sobre os protagonistas da Revolução, dos vários partidos, por exemplo, de esquerda que estavam formados na clandestinidade, mas que foram também resistentes ao fascismo e que tiveram uma luta intensa de resistência ao fascismo e que ajudaram na sua dissidência a tornar o 25 de Abril possível. Portanto, isto é muito pouco elaborado nas salas de aula. E os programas de história, por exemplo, lecionados, parece-me, pelo menos eu lembro-me do que me foi dado a mim, focam muito pouco esta perspectiva mais pluralista, podemos dizer, mas que consiga abarcar todos estes protagonistas que não foram só os militares, não é? Houve um conjunto, e florescia na sociedade portuguesa, antes da Revolução, um conjunto de pessoas que se opunham à ditadura, não é? e que foram essenciais para a Revolução. No inverno bate o queijo, sem mantas, na manhã fria. No inverno bate o queijo, qualquer dia, qualquer dia. No inverno aperto o cinto, enquanto o vento assobia. No inverno aperto o cinto, qualquer dia, qualquer dia. No inverno vou por lume, lenha verde não ardia. No inverno vou por lume, qualquer dia, qualquer dia. No inverno penso muito, oh, que coisas eu já via. No inverno penso muito, qualquer dia, qualquer dia. No inverno ganhei ódio e juro que eu não queria. No inverno ganhei ódio, qualquer dia, qualquer dia.
regime de medo quase de escravidão, digamos assim. E, sobretudo, vivíamos numa incerteza permanente em relação ao futuro, não é? Sujeitos, muitas vezes, pela simples denúncia da discordância em relação àquilo que se passava, podemos ser presos, como o Zeca foi preso, etc. E não era nada fácil estar preso nessa altura, quando sabíamos que a tortura era o método usado pela PIDE para obrigar as pessoas a dizer aquilo que eles queriam que dissessem, etc, etc. Portanto, foi neste contexto todo que eu encontrei o Zeca, que cantei com ele dezenas de vezes, antes e depois do 25 de Abril. Não é? Inclusivamente, para mim, uma das coisas mais, digamos, que mais me honra e de que mais me orgulho foi ser uma das 4 pessoas que gravou a Grândola em 1971. Nenhum de nós imaginava que, quase 3 anos depois, seria a música escolhida pelos militares como sinal da Revolução do 25 de Abril. De maneira que um grande orgulho que eu tenho na minha vida é ter sido um desses 4 que gravou a Grândola. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. É preciso nós situarmos nesse tempo, não é? E para quem nasceu depois desse tempo, é um bocado difícil de imaginar como é que as coisas se passavam. Mas para quem viveu nesse tempo, nós tínhamos várias hipóteses. Uma delas era cruzar os braços e deixar andar. Outra era dizer, não, nós não estamos de acordo com isto, somos um país em guerra, estamos a viver em guerra e, portanto, temos que denunciar a injustiça desta guerra, temos que denunciar todos aqueles que obrigam a juventude portuguesa a fazer a guerra. Porque a alternativa para a juventude era ou ir para a guerra ou ter que fugir do país para não fazer a guerra. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra, na madrugada serena, o poeta que cantava "O povo é quem mais ordena". E então por vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos, soldados paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa, e chegaram à cidade onde os monstros se acoitavam. Era a hora da verdade para as hienas que mandavam, a hora da claridade para os sóis que despontavam e a hora da vontade para os homens que lutavam. Um dos combates, se posso falar de combate, que nós, centro, temos, uma vez que somos muitas vezes solicitados para rituais, cerimónias, importantes sem dúvida, mas muitas delas por vezes com uma dimensão um bocadinho nostálgica, e tentamos sempre, pelo menos essa nossa perspectiva, dar justamente a ideia de que transmitir alguma experiência ou algum lastro, digamos assim, de passado que o 25 de Abril pode fornecer às novas gerações, tem que passar por uma atualização da mensagem do 25 de Abril, não é? E não uma mera evocação, que naturalmente é importante, mas que diz muito mais respeito às pessoas que viveram do que às pessoas que de facto não viveram ou que eram muito pequenas quando isso aconteceu. E eu acredito que os jovens também acabam por a pouco e pouco ir ganhando consciência e ter outras posturas, têm que ir fazer o seu caminho. Eu penso que esta terá que ser a grande mensagem do 25 de Abril para os jovens. A geração dos mais novos acho que deve esquecer totalmente o 25 de Abril, porque, como deve esquecer a Batalha de Trás-Barrota, como deve esquecer, é uma data histórica e maravilhosa e lindíssima, mas hoje em dia não quer dizer nada. Hoje em dia, se quiserem, façam a sua revolução. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia. Volta à barriga da mãe. Volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu.
Obrigada por ter acompanhado esta emissão. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá!